e diz assim: não amem os costumes do mundo. Não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si e de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso afasta do ser humano. O mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido a eternidade. Incrível, gente. Eu estava estudando esse texto essa semana e é interessante de várias formas. Primeiro, não sei se você pensou, mas a gente já teve vezes aqui, por exemplo, cara, que já foi ensinado 2 capítulos direto. 1 capítulo, 2 capítulos e agora vai ser 2 versículos, né? Aí fala assim, caramba, como é que a gente vai desse negócio, né, de um montão para um pouquinho, coisa do tipo. Mas eu gostaria de começar explicando, dizer que esse texto é muito complexo. São pouquíssimos versículos, né? Mas de extrema... Não é complexo no sentido de compreensão, assim, de como interpretar, não é isso. Mas ele é complexo porque ele soa confuso, ele soa contraditório, né? E ele requer uma boa atenção e uma boa explicação. E do que eu estou falando? Por que ele é complexo? Por que ele é confuso? Por que ele parece contraditório, primariamente falando? É que a gente começa esse texto com um mandamento. E esse mandamento é de não amar. Como assim não amar? Né? Sendo que o cristão, ele é visto e conhecido pelo amor. O próprio Jesus Cristo falou que seria através de como nós amamos uns aos outros que o mundo reconheceria ele. Aí você fala assim, mas tem outra parte do versículo, aí fica claro, né? Mas antes de chegar na outra parte e ficar claro, tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Que nós somos chamados a amar, e tudo que um cristão faz deve ser baseado no amor. E quando então esse texto começa dizendo para não amar, nos mostra alguma coisa. É um ponto de extrema observação. E a primeira observação dentro dessa introdução que a gente pode ver é que existem outros amores. É que existe outro tipo de amor. E que o amor pode se tornar algo ruim. Então a gente começa nessa introdução através disso. Outra coisa que é complexo também, e confuso e até mesmo contraditório, é que em João 3,16, o próprio João, que escreveu o primeiro João, ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça. Então, peraí, que mundo é esse? É interessante que João e outros apóstolos, eles usam esse termo mundo pelo menos de 10 vezes diferente, 10 coisas diferentes. Nós não temos tempo para explorar essas 10 coisas, mas nós vamos explorar algumas. Olhando mais uma vez para a questão do amor, a palavra agapau, né, que vem da palavra ágape, não é uma sugestão, é um mandamento. Nós não temos a opção de olhar como uma sugestão. Nós devemos não amar, nesse sentido.
Essa palavra, ela quer dizer literalmente estimar. Encontrar alegria em algo ou em alguém. Fala assim, opa, isso aí está virando um negócio interessante. Significa estimar. Encontrar alegria em algo ou em alguém. Depois da introdução, um pouquinho mais adiante, eu vou falar mais sobre essa questão de que algo que é lindo e incrível como o amor pode se tornar algo pecaminoso. E é disso que João está falando. Ele fala, não amem o mundo. Qual mundo é esse que João está falando? Que tipo de mundo que João está falando? É importante ressaltar que foi basicamente desse texto e de mais alguns que vieram todas essas coisas que as pessoas chamam de coisas do mundo e as coisas de crente. Foi basicamente desse texto. Ah, essa coisa é do mundo. De que mundo? Né? Que representa isso? O que quer dizer isso? Né? São algumas interpretações extremamente medonhas, algumas coisas que remetem até hoje de forma vergonhosa, por exemplo. Então a gente está lidando com coisas extremamente difíceis nos dias de hoje, cheias de tensão, né? O Bíblia fala, a gente está falando de tantas coisas importantes, ainda há discussão ainda, se tatuagem é pecado, se música é do mundo ou não. Enquanto a gente está lidando com coisa profunda da alma, do pecado, da santidade. Então, a gente começa olhando para essa questão de, para obedecer esse mandamento, precisamos entender o que é. Senão a gente vai estar deixando de amar coisas que a gente não deveria. Vai estar amando coisas que não deveria e vai deixar de amar coisas que deveria. Por falta de entendimento acerca disso. Né? Então, o mundo, né, que João está aqui explicando e falando para não amar, primeira coisa que não é, tá? Não é o mundo natural e material. Não é disso que ele está falando. Tá? Por que ele não está falando isso? Porque isso seria contraditório ao que o próprio Deus falou em Gênesis capítulo 1. Fala que ele criou tudo, o mundo, e ele viu que ficou bom. Então a criação dele é boa. E ele fala, ficou muito bom. Então, mesmo que esse mundo que Deus falou que é muito bom em Gênesis 1:31, o qual ele está, vamos assim dizer, marinado, né, ligado com o pecado, né, depois da queda, ele ainda reflete a glória de Deus. Ele ainda testifica dele. A gente leu isso no começo. Os céus declaram sua glória, o firmamento, as obras de sua mão. Um dia fala o outro, e uma noite fala o outro. A sua voz não se ouve, mas ela percorre por todo o mundo. Palavra mundo de novo. Então, não é disso que está falando. Salmo 19:1 fala isso, os céus declaram sua glória. Romanos 1:20 fala a mesma coisa, só que de forma diferente, que os atributos visíveis de Deus, né, torna as pessoas indesculpáveis. Que você olha diante de um e fala assim, cara, quem criou isso? Outra coisa, ponto número 2, é que esse mundo não é a humanidade. Que, mais uma vez, seria contraditório. Se Deus amou todos os seres humanos. Se Deus amou todas as pessoas. Deus, de fato, ama todas as pessoas do mundo. E nós também devemos amar. Então, João 3,16 usa o mesmo termo. Que Deus amou o mundo. E esse mundo é pessoas. Somos eu e você. Porque ele morreu para redimir
e dá salvação para os seres humanos. Não foi para a montanha nem para o mar. E aí então, essa palavra mundo é a palavra cosmos. Tem o relógio, cosmos, né? Tem um monte de coisa. É uma palavra bem complexa diante de tantos significados que tem. Mas quando nós olhamos de acordo com as outras passagens e conseguimos alinhar dentro desse contexto, a gente vê que fica muito nítido, né? Então a palavra cosmos é da onde deriva as palavras cosmopolitano, é da onde deriva a palavra cósmico, né? Até mesmo a palavra cosmético. Interessante. Imagina. Para dar uma dublada na humanidade. Para dar um talento na humanidade. Para deixar a humanidade mais jeitosa. Mas a palavra, num formato, quando nós olhamos para esse texto e nós olhamos para esse contexto, ela significa uma coisa muito interessante, que é um arranjo de coisas. Essa é a tradução mais própria da palavra mundo e cosmos. Um arranjo de coisas. Você fala assim, mano, mas que diacho é esse negócio de um arranjo de coisas? Em outras palavras, é um sistema. Um sistema, né, do mundo. Essa é a questão. Então, por exemplo, nós temos o hábito... Deixa eu tomar meu café aqui. Começa a fazer sentido quando a gente pensa no nosso dia a dia, e a gente usa esse termo mundo para o mundo da política. A gente usa esse termo para o mundo dos esportes. Para o mundo de um monte de coisa. Seja a carreira que for que você exerce, né? Tem o mundo dos nerds, tem o mundo... um monte de coisa. Mundo do... sei lá. Um monte de coisa poderia dar aí. Mas aqui, nesse texto, o mundo se refere a essa questão invisível, esse sistema espiritual que se opõe a Deus. Aí você fala assim, tá bom, tá... ainda não clareou. Dá para ver uma coisa aqui, outra ali. Um minuto de silêncio para o trem. Agora vamos olhar o que a Bíblia nos fala, de forma bem resumida, tá? Primeiro, a Bíblia nos fala que esse mundo, esse sistema, ele é governado por Satanás. Essa é uma realidade importante de entendermos. Esse sistema ele é contra Deus, ele se opõe ao povo de Deus, ele se opõe à família de Deus, ele se opõe a tudo que tenha o nome Deus, Jesus e Espírito Santo. Né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, é direcionado a Satanás como Deus deste mundo. Deus com D minúsculo, né? É chamado Deus deste mundo, ou Deus dessa era. Algumas versões trazem isso. 1 João, capítulo 5, 19, tem o texto bem famoso que os antigos falavam, nas versões antigas, falava que o mundo jaz do maligno. O mundo já está sobre o domínio de Satanás. Por quê? Porque todas as coisas têm se unido dentro de uma agenda internacional e global diante do cenário contra Deus. Essa é uma realidade. Estava conversando com as pessoas, com os amigos ontem, assim, não é uma questão única e peculiar de uma nação. É a agenda do mundo. E isso é muito nítido na Bíblia. De que as nações se enfureceriam com... Salmo 2 fala isso. Por que se enfurecem as nações? E as nações vão continuar se enfurecendo. Eu costumo dizer, que eu aprendi com o meu pastor, ele falava assim, você pode fazer o que você quiser da sua vida,
Você pode zoar a sua vida, você pode fazer as coisas mais bizarras do mundo, e você pode se converter a um monte de coisa. Mas o dia que você usa o nome Jesus Cristo, que te salvou e te redimiu, se prepare. É impressionante. É impressionante, gente. Pessoas desconfiguram, o rosto das pessoas mudam diante... É impressionante, gente. Assim, Então, o segundo ponto acerca disso, do que nós olhamos para a Escritura, né, falando dessa questão do mundo, além de ser esse sistema governado por Satanás, ele é ambos espiritualmente e moralmente corrupto. Isso é um ponto de observação importante. Olha que interessante, nós não temos tempo para ler, mas é basicamente o que o texto diz. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, fala sobre a corrupção que há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, fala sobre a corrupção que há no mundo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, fala sobre as contaminações no mundo. Então a gente vê a corrupção, a gente vê a questão da imoralidade, a gente vê a questão das coisas que são contra Deus. O terceiro ponto acerca disso é que a humanidade sem Cristo, ela é escravizada. E essa é uma realidade de extrema importância. Sabe por quê? Que quando eu e você temos o Espírito Santo que habita em nós, temos Cristo como nosso Salvador e Rei, Deus Pai do nosso lado, a nossa vida é governada pela Trindade. Então, coisas que fazíamos já não fazemos mais, coisas que fazemos, mas de vez em quando que nos machucam, nos traz um peso do nosso pecado. E é diferente. O pecado vem contra nós, Satanás vem contra nós, mas ele não tem poder sobre nós. O pecado não tem poder sobre nós. Ele pode vir nos tentar, mas não tem poder sobre nós. O Senhor tem poder sobre nós. E o Senhor nos dá um escape de podermos dizer não para o pecado. E isso é algo divino. Efésios 2, de 1 a 3, como nós já lemos no retiro e estudamos, descreve a humanidade como escravos, como servos da presente ordem deste mundo. Mais uma vez, fica claro que está falando de um sistema. É a presente ordem desse mundo. Qual é o alvo, qual é a coisa desse mundo, dessa presente era, desse presente momento? É conspirar contra Deus e o seu povo. É assim que é. Quarta coisa, que toda sabedoria diante dessas coisas que foram citadas, elas são tolice para Deus. Isso que as Escrituras dizem. Que a sabedoria do mundo é tolice para Deus. É como se Deus olhasse, tipo assim... Tenta de novo mais uma vez aí, que essa daí não deu. Entendeu? 1 Coríntios capítulo 3, 19 diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. É tolice, é loucura. A quinta coisa é que é um molde, é um formato de egoísmo e de objetivos contra Cristo, sem Cristo, dentro de atitudes e ações. E aí então isso forma esse combo de todas essas coisas que foram citadas. E aí a gente vê nas Escrituras, em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo falando
Na versão antiga que nós decoramos, agora é mais difícil decorar novas versões, fala, não vos conformeis com este mundo. Mas o quê? Sejam transformados pela renovação da mente. Não se conformem, não sejam tomados por isso. Não se amoldem, não deixem formar isso dessa forma. E é interessante que ele fala da renovação da mente. A gente lembra daquela coisa que é ok o passarinho parar na cabeça, o negócio de não deixar fazer ninho, né? Quer dizer, cara, essas coisas vêm sobre a nossa mente. Nós não temos controle sobre isso. O que nós temos controle é de fazer alguma coisa com isso. Seja ceder, ou seja, levar diante da cruz de Cristo. E falar, Senhor, esse negócio aqui está me perturbando. Esse negócio aqui está mexendo comigo. João, capítulo 15, versículo 18 a 20. Esse nós vamos ler. João, capítulo 15. Olha que interessante. Fala assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Olha que interessante. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. Fala assim, mas peraí, na nossa oração de envio, a gente fala para ser enviado para o mundo. Jesus falou que não vos tiro do mundo, mas sejam enviados e vos envio para o mundo. Está falando que tirou do mundo? Ele tirou desse sistema. Ele livrou a gente desse sistema. Ele falou assim, cara, vocês não precisam mais viver de acordo com o padrão desse mundo, dessa presente era. E aí então, a gente toca nesse ponto. Cara, esse texto ele é de extrema importância ao nosso entendimento. João capítulo 15. Porque ele fala assim, se vocês pertencessem a esse sistema, vocês seriam amados por ele. Todavia, vocês não são do mundo, eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Então, isso nos mostra que o amor, algo puro, algo perfeito de Deus, as nossas afeições na direção do mundo se tornam oposição a Deus. Isso é radical, gente. Você quer ver um exemplo disso? O que foi que Cristo falou para os maridos em relação às esposas? Ele falou assim, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Direcione esse amor pela esposa para qualquer outra coisa e se tornará idolatria. E se tornará algo pecaminoso e contra Deus. É porque, cara, vocês estão vendo, essa semana teve muita coisa, negócio de divórcio, né? E eu não quero gastar muito tempo nisso, porque não é mas eu estou falando da questão da... Como é a palavra adequada para banalização do amor? É tipo assim, sabe? De um dia para o outro, eu comecei a amar essa pessoa. Ele falou assim, nossa, cara, a gente leva tanto tempo para cultivar um amor de tanto tempo, né? Tipo assim, cara, é o cultivar e guardar, tipo assim, cara, é se apaixonar e se apaixonar de novo, né? É amar e amar de novo. E aí a gente vê que nós temos um compromisso com a aliança que nós temos. É um pacto que a gente fez. E vai ter épocas na nossa vida que não vai ter essa parada massa. Que não vai ter essa coisa radical. Essa paixão da adrenalina do recém-casado. Mas vai sobrar uma coisa preciosa de falar assim, cara, a gente falou que a gente vai até o fim, mano.
E aí então a gente se apaixona de novo. E aí então a gente perdoa de novo. Então a gente caminha em amor de novo. Vocês já assistiram o filme Como Se Fosse a Primeira Vez, do Adam Sandler? Eu tenho meio trauma com esse filme, mas eu assisti esse filme com a Lília e levei um toco depois. Mas tá beleza, esse é outro assunto. A ideia é que ele se apaixona ele faz a garota, ela perde a memória, e então ela fica lá na cafeteria, lá fazendo negócio com waffles, lá, as casinhas, e todo dia de manhã ele vai lá e o negócio para ele se apaixonar de novo por ele. Essa coisa, tá? Foi mal, Lilia. Não assistam Como Se Fosse a Primeira Vez se você não quer nada com ninguém. Tá? Fica a dica. O amor, as afeições, direcionada por um lugar diferente do qual Deus colocou para que fosse, ela se torna pecaminosa e ela se torna idolatria. Nós precisamos, de uma avaliação constante acerca desse amor. Se ele está se desviando, se ele está indo para um lugar diferente. Sabe o que é interessante acerca disso? É que nós vivemos em dias onde que o discurso do amor é como se fosse assim, cara, é uma forma de amor, ninguém pode se opor. E as escrituras são bem claras acerca disso e está nos mostrando que não. Se o amor leva para uma direção pecaminosa, não importa que tipo de amor que seja, que tipo de relação que seja, que tipo de histórico e background que seja, o que Deus chama de pecado é pecado. E ponto. Ah, mas ninguém pode falar. Cara, nas escrituras está falando, João falou e os outros falaram. Está tudo certo. Ah, mas é porque o amor, o amor é... Ninguém pode falar. O amor se expressa de várias formas. De que formas? Como é que está no sistema do mundo contra Deus e um que está debaixo do governo do Rei Jesus. Então, em dias onde os discursos e as narrativas ideológicas elas começam a ser um ponto quente de discussão, é importante dizer que existe essa realidade. E por mais que seja boas intenções, precisa passar no crivo das Escrituras. Então, o que Deus chama de relacionamento, a gente aponta como relacionamento. O que Deus chama de casamento, a gente chama de casamento. O que Deus chama de amor, a gente chama de amor. Porque é diante disso que a gente consegue ter um norte de como viver a vida. É interessante como esse sistema do mundo contra Deus funciona. Diante das narrativas de que o amor vence, de que o amor, é coisa desse tipo, o amor vence até o dia que você discorda do amor vencer. E nós temos pessoas na nossa comunidade que estão experimentando isso na carne, da questão de que o amor não vence coisa nenhuma diante das narrativas. E toda vez que a pessoa posta alguma coisa dizendo que é crente ou que agora tem a vida transformada, é bombardeada pela galera do que o amor vence. Então eu não precisei nem gastar tempo para falar mal e dizer que é errado qualquer tipo de ideologia identitária e coisa do tipo. Porque a pessoa já tem na consciência, está vivendo isso. É interessante isso, gente? É que nem eu falei, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você falar que você é cristão, evangélico, e Jesus é o Senhor da sua vida, e o Senhor da sua família, aí o amor vence mais ou menos. Só até uma parte. Então, nós precisamos de uma clareza bíblica acerca disso. E nós desejamos ser um povo da Bíblia. E para ser esse povo, requer uma coragem. Então, a gente está indo nessa direção de entender que as coisas do mundo, que o João está falando,
não é a música do Coldplay, gente. Entendeu? Tem como nós desfrutarmos de coisas belas que é uma graça comum para nós. E da mesma forma que a gente pode fazer isso com uma música, a gente pode fazer isso com a natureza, gente. Quando você sobe uma montanha, quando você vai no mar, não sei que tipo de coisa que fascina você. Mas tem coisas que são fascinantes. Você vai lá nas Cataratas do Iguaçu, cara, tem lá um texto de Salmos. Porque é impossível você chegar lá e você não ficar maravilhado, ficar fascinado com a criação. E o que isso remete na vida de um cristão? Em glória. Você fala assim, nossa Deus, que isso aqui é demais que o Senhor criou, cara. Jamais uma explosão seria capaz de fazer um negócio estranho, cara. É muito louco, gente. Então assim, a gente pode sim ver beleza na natureza, a gente pode sim ouvir música que não é evangélica. Eu falo isso por referência futura, tá? Se porventura tem alguém ainda que pensa assim, dá tempo de mudar e desfrutar de coisas boas dessa vida que faz parte de uma graça comum. Tem músicas evangélicas que são uma porcaria, gente. E que não merecem ser ouvidas. De verdade. Eu não vou citar para não ofender o lance geral. Mas tá ligado. Sério, tem música evangélica que tem que cuidar, gente. Tem música evangélica com teologia errada. Tem música evangélica, cara, com versículo dos avessos. Tem música evangélica, mano, que dá uma bad, uma deprê, assim, bem depressona mesmo. Quem tem dificuldade com deprê, tem umas músicas que dá ruim. Então, assim, a coisa do mundo é o sistema do mundo. É a coisa contra Deus, tá? E eu falo isso, gente, eu ouço música cristã, eu ouço louvor e adoração, já falei. Aqui na igreja a gente não canta um monte de música com letra ruim, mas na minha casa eu escuto, tá? E dou até umas balançadinhas, assim. Eu já falei isso pra vocês, tá tudo certo, entendeu? Mas, eu ouço outras coisas também, tal. Um Lenine, uma coisa assim, entendeu? Tá tudo bem. Mas isso não faz bem para mim. Não ouça. Não ouça. Isso não faz bem para mim assistir. Não assista. E seja sábio com aquilo que lhe faz bem e que lhe faz mal. Então, por exemplo, eu adquiri uma habilidade interessante. Eu manjo bem de inglês. Cara, tudo que eu ouço eu entendo facilmente. Só que tem umas bandas que eu gosto que parece que, que zera meu inglês. E aí eu nem me preocupo com a letra. Eu sei que é ruim, mas eu nem me dá ruim. É impressionante, cara. Uma das minhas bandas favoritas. Eu ouço quase todo dia. Quem me segue no Instagram, eu fiz até um textinho aí. Eles lançaram música nova e tal. Mas não dá ruim pra mim. Por quê? Cara, a letra não faz diferença pra mim. Cara, eu tô curtindo uma parada que eu curtia quando era adolescente. E usava tênis do skate e meia longa. Pé do joelho. Quando era adolescente. E tocava guitarra na escola. E tinha um dreadzinho, que nem o Marcos tinha antes. É o que eu me lembro. Andar de skate com meus amigos. Cara, e tá junto com a galerinha. Mas beleza, esse é outro assunto. Cara, você pode... Cara, todo mundo aqui gosta de comer, cara. Imagina você comer pra glória de Deus, cara. Chegar uma coisa gostosona na mesa assim, você fala assim, nossa, cara, glória a Deus. Tipo assim, isso aqui é bom demais, gente. Não faz parte desse sistema do mundo, tá, gente? A comida, um bifinho assim, pá, um churrasquinho, negócio. É coisa linda. Desculpa aí, um creminho, né? Um creminho que a gente tá fazendo vegano lá em casa, lá o pessoal do meu grupo, né? Lá, creminho de abóbora, pá, com pimentinha e tal, vegano, com leite de coco, tá ligado? É outro naipe. O cara manda mensagem 2h da manhã e fala assim, e aí, Cacazão, beleza? Vai ter um creminho aí amanhã à noite? Falei, mano, 2h da manhã, cara. Tipo assim, beleza, esse é outro assunto. A verdade é, gente, eu volto a dizer,
nós precisamos de uma avaliação constante acerca do nosso amor. Porque o nosso amor, ele tende a buscar caminhos diferentes e alguns até esvanecer. E nós precisamos constantemente ter essa checagem do coração, lembrando que o nosso coração, ele é como uma bússola que nos aponta e nos deixa bem claro as coisas que nós amamos e queremos. E é uma realidade dolorosa quando a gente faz essa checagem, a gente vê que o nosso coração está propenso às coisas que não são de Deus. Ele está com a tendência pecaminosa, ele está com desejos pecaminosos, ele está nos levando a lugares pecaminosos. Mas é esse o caminho, né? Um amigo meu está acostumado a dizer que o salmista, quando orou, Senhor, sonda-me e conhece-me, vê se há em mim, ele já sabia a resposta. Né? Era tipo assim, Senhor, me ajuda a entender essa minha coisa que está um pecado aqui dentro. Que eu calei. Né? E depois, não sei se depois ou antes, ele fala, né, que quando eu calei, eu adoeci. Né? Na confissão dele, no Salmo 51, ele fala que quando eu calei o meu pecado, eu envelheci e endoeci. Olha que louco. Então você vê umas pessoas bagaçadas assim, cara, com 15, 20 anos, assim, cara, é o peso do pecado. É impressionante, cara. É impressionante. Então, João, então, agora ele segue nessa lista que é uma referência das coisas que dirigem o sistema desse mundo. E se você fosse resumir todas as coisas desse sistema do mundo contra Deus, você pode colocar essas três, pode dividir em 3 categorias. Essas 3 categorias está aqui, dada pelo velho João. Que ele fala assim, versículo 16, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. As versões diferem aí, né? Deixa eu ver. Ali a NVI fala 2 vezes cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, né? Existem vários sinônimos para essas mesmas coisas, né? A compulsão, a paixão, a cobiça, a ostentação, o orgulho, que vem de uma fonte diferente de Deus, né? Então, assim, essas coisas estão como parte de tudo aquilo o qual todos nós, temos que lidar em tempos na vida. A cobiça da carne são os desejos desenfreados, muitas vezes, das nossas afeições, levada para lugares o qual não é de acordo com o Senhor. A cobiça, normalmente, ela começa com os olhos, né? A gente lembra de Davi, quando ele estava lá no lugar, então ele olha, né? Então o seu coração é tomado de cobiça. E diante da cobiça, ele não só age de forma pecaminosa na questão de um ato de imoralidade e de adultério, mas ele também age de forma criminosa e assassina. E aí, essa questão da ostentação dos bens é uma coisa que é um ídolo dessa era, que não tem como negar. De lidar com essa questão da ostentação, né? O primo pobre, tem o primo rico e tem o primo pobre, né? O primo pobre, ele fala que é interessante. Ele fala assim que essa questão da ostentação, ele fala assim, poxa, não adianta nada de ficar gastando todo o tempo aqui, fazendo vídeo, escrevendo livros, quando a galera tem o prazer de gastar mais do que ganha e se meter em coisas mais do que deveria, cara, para aparecer com coisas bobas da vida. Por exemplo, tênis, moto, carro, roupa. E ele fala assim, gente, tipo assim, não adianta nada você trabalhar que nem um... Como é que ele fala assim? Não adianta nada você trabalhar que nem uma mula e gastar que nem um jumento. Mas essa questão da ostentação mexe com a gente, gente. E eu falo porque eu vim do contexto missionário e essa questão da cobiça, da ostentação, elas são assim, ó. Elas se entrelaçam. Primeiro que você tem
Você sabe que se você estivesse trabalhando de qualquer outra coisa, você poderia ter muitas coisas que você não tem hoje, né? Esse é o dilema missionário. E às vezes você tem um monte de coisa que um monte de gente batalhou para ter e não tem, né? O Lauren, fundador de Jocum, ele fala, tem coisas que só missionários e milionários fazem. E é verdade, né? Lembro que uma vez, né, era no contexto batista, né? Desculpa aí, pessoal, mas o pessoal estava tendo uma votação para ver se ia liberar uma grana para mim, para me sustentar mensalmente. Ele já sustentava com uma quantia e o pastor queria aumentar. Só que assim, não sei se eles esqueceram que eu estava na sala. E a conversa estava rolando assim, e eu tipo assim. E aí, um amigão meu lá, que era um dos diáconos, né, que tem que ter essa camaradagem e tal, ele fez tipo assim, vai dar bom. Aí alguém se levanta e fala assim, eu voto contra. E aí todo mundo olhou para cada outro e falou assim, mano, mas não é uma votação. Primeiramente não era uma votação, não tinha chegado na parte do voto. Mas eu voto contra. E aí esse meu amigo, né, o diácono lá, amigão meu, falou assim, explana. Falou, cara, trabalhei minha vida toda, nunca fui para Noruega. O cara aí, cara, começou a namorar com a galega, uns meses depois já foi. E eu aqui ralando que nem... Aí o pastor falou assim, então, Cacá, pode dar uma licencinha, por favor? Aí eu saí, tipo assim, nossa, mano, arrumar uma mina na Noruega agora é errado também, mano. Mas olha, tipo assim, mano, olha a pira louca. Tipo assim, cara, trabalhei a vida toda e assim, não posso nem ir não sei na onde, você na cidade do lado, nunca fui no Guarujá. E eu falei assim, mano, a gente lida constantemente com essas coisas, algumas bem tolas e outras bem radicais, né? Então, quando a gente cede, quando a gente se prostra diante dessas coisas, o amor do Pai não fecha diante disso. Porque os amores entram em conflito. Eles entram em conflito e nós sabemos das Escrituras que fala em Mateus 6, 24, que ninguém pode servir dois senhores. Nós temos que escolher um, porque o outro fica chateado. Entendeu? Quando a gente quer escolher os dois, um fica chateado porque a gente não consegue ser devoto, as Escrituras falam, né? Pois você odiará um e amará o outro, você será devotado a um e desprezará o outro. Então é assim que funciona. Interessante quando nós olhamos através das Escrituras, em alguns textos, como Gênesis 3:16, 2 Samuel 11:2 e Eclesiastes 2:10, que nos mostra os nossos olhos como a janela da vida. Muitas coisas partem através das coisas que nós olhamos e vimos e mexe com os nossos corações, com as nossas afeições. O John Piper fala assim, você não pode amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. O amor pelo mundo elimina o seu amor por Deus e o amor por Deus elimina o seu amor pelo mundo. Então a gente tem que escolher, né? Acho que foi Spurgeon que falou, né? Ou este livro te afastará do pecado ou o pecado te afastará desse livro, né? Então essa ideia do mundanismo é quando o amor pelo mundo expulsa, né, elimina o amor de Deus. É isso que é a coisa do mundo. O mundo está constantemente, esse sistema, competindo com as nossas afeições, com os nossos corações. E a gente entra em conflito com tudo que há nesse sistema, nesse mundo. Porque ele fala, pois tudo que há no mundo... Né? E aí ele descreve os desejos da carne, a cobiça, né? O orgulho. Você vê que cada uma dessas coisas, elas são ligadas a outros termos e a outras coisas que são de extrema importância. Por exemplo, algumas versões trazem ostentação como orgulho. E normalmente elas andam de mãozinha dada, a questão do orgulho. Porque se a gente pensa em ostentar, normalmente tem algo relacionado ao nosso orgulho. A cobiça da mesma forma, né? Com tudo que há no mundo, né? E ele descreve os desejos da carne, a cobiça da carne. Está falando de um forte desejo, um desejo intenso,
mas é um desejo que é usado de forma ruim, na direção errada. É como se fosse um apetite irregular e desordenado. E eu sei bem o que é isso. Tô malhando, continuo malhando, pessoal. Tô firmão, sem refrigerante, cara. Mano, mas de vez em quando, uns apetites irregulares, desgovernados, chega. E aí é difícil. A carne, né, quando fala do desejo, da cobiça da carne, não está falando dos nossos corpos humanos, está falando da nossa natureza pecaminosa. Outra coisa de extrema importância. Estamos indo para o fim já, pessoal. Alguém disse que a carne exige um nível de satisfação que envolve quebrar a lei de Deus ou correr para um excesso descontrolado. Olha como é a coisa. O desejo natural por comida facilmente se transforma em gula. Esse está falando de uma coisa irregular e desgovernada. O desejo natural de beber se transforma em embriaguez. Lembrando que a Bíblia não fala contra beber. É duro para algumas pessoas ouvir isso, mas é assim que é, tá? Agora, a embriaguez e a coisa é um desejo irregular e desgovernado. O desejo natural por sexo é transformado em imoralidade sexual. Nós somos seres sexuais. Nós temos desejos. Todos nós aqui nessa sala temos desejos. E se não estiverem debaixo do senhorio do Rei Jesus, facilmente se torna algo pecaminoso. Algo que Deus criou para ser belo, algo que Deus criou assim como desejo por comida, né, por bebida, coisa do tipo. Existe beleza nessas coisas de forma saudável, de forma honrosa e de forma que honre a Deus. Os desejos da carne, a cobiça da carne, está falando de gratificação sexual mesmo, de coisa interessante, gente, isso. E aí, indo para a parte final, a gente vê de quanto Salomão ele vivenciou essas três categorias de forma muito intensa. Ele foi que experimentou todas essas coisas. Ele soube o que é viver uma vida imoral. Ele soube o que é viver numa ostentação. Ele soube o que era viver na cobiça. Ele soube o que era viver diante dos desejos da carne dele. E no final, então, ele diz que tudo é vaidade. Tudo que não valeu a pena. Alguém disse, o orgulho da vida retrata a vanglória do homem que depende dos seus próprios recursos e não dos de Deus. É confiar em si mesmo enquanto negligencia depender de Cristo e de sua provisão. É como se fosse assim, eu consigo, eu vou lidar com isso, e eu sei lidar com isso, e está tudo certo. Aplicação. O amor pelo mundo empurrou o amor por Deus em seu coração? Ou vice-versa? Que tipo de coisa que está mexendo com o nosso coração? Isso é de extrema importância para nós. Algumas pessoas nós temos conversado e as pessoas têm nos perguntado como liderança, como é que funciona essa questão da santidade na igreja? Como é que funciona essa questão do se guardar na igreja? Como é que funciona essa questão de ser fiel na igreja? E aí, diante dessas coisas, nós olhamos e pensamos, será que o sistema do mundo está eliminando e empurrando o amor que nós temos por Deus e nós estamos cedendo a essas coisas? Ou será que está sendo o contrário? De falar assim, não, o amor de Deus está me impelindo a viver uma vida de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo. E eu me refiro a pecado, gente. Pecado qual nós sabemos e nós precisamos dar nomes.
Mais uma vez, pode ser a pornografia, pode ser coisa que nós estamos assistindo, pode ser coisa que nós estamos curtindo, pode ser lugares que nós estamos frequentando, pode ser o exagero diante de coisas que não é ok. E a gente precisa dar 2 passos para trás se nós quisermos viver uma vida que agrada a Deus. Se nós nessa noite avaliarmos e checarmos nossos corações e chegarmos à conclusão que nós estamos cedendo diante dessas coisas, que nós já não estamos chamando pecado ou errado coisas que deveriam, que nós já estamos fazendo coisas que não deveríamos, existe um ponto de perdão nessa noite para nós. Existe o sangue de Cristo que foi derramado por nós e nós podemos se voltar para Ele sempre, a todo momento e até mesmo nessa noite, para não continuar cada vez mais se prostrando diante desse sistema, desse mundo. Nós temos histórias tristes nas Escrituras de pessoas que se renderam a essas coisas e se afastaram do caminho do Senhor. Nós vemos o apóstolo Paulo falando e citando nomes de pessoas que uma vez saudaram a igreja em alguns lugares e depois Paulo fala, esse aí se entregou a Satanás, ou esse aí deixou o caminho. Se nós amarmos o mundo, esse sistema, mais do que a Cristo, nós vamos perecer pouco a pouco. Nós vamos viver uma vida medíocre pouco a pouco. Nós vamos viver uma vida insatisfeita pouco a pouco. E aí todas as coisas que a gente venha fazer será insatisfeito. Seremos insatisfeitos, porque a nossa satisfação está em Cristo. É incrível como Cristo é capaz de satisfazer os nossos maiores desejos. E sejam eles paixão, o amor, ou coisas que nós queremos, ou gostaríamos, ou sonhamos. Eu amo a questão monástica. Eu jamais seria um monge. Eu já falei, eu amo muito cultura pop, gente. Mas eu amo a ideia de aprender com eles. Santo Agostinho é um cara incrível. E cada vez que você lê cada coisa, você fala assim, caramba, como eu quero essa vida. Como eu quero olhar para essas coisas como coisa. Como eu quero olhar e buscar a satisfação em Cristo e saber que Ele me preenche, e saber que Ele é capaz de suprir o mais profundo desejo da minha alma e do meu coração. E isso, gente, não é só na questão relacional, ou casamento, ou namoro, ou noivado, é de todas as áreas da nossa vida. Cristo é o único capaz de preencher o desejo mais ardente da nossa alma. E quando nós encontramos satisfação nele, ele se satisfaz em nós. E quanto mais nós o desejamos, mais nós podemos ter dele. A esposa do meu pastor costumava dizer que Cristo é tão incrível que a gente pode tê-lo o quanto a gente quiser. Ele está sempre disponível, nunca está ocupado, nunca está corrido e sempre disponível. Então, se você amar a Deus em vez do mundo, você viverá com Deus para sempre. E é isso que nós queremos. Nós queremos viver para sempre. Para sempre não somente no futuro, mas para sempre agora. De estarmos no lugar do caminho, de estarmos no lugar que nos leva a um lugar de bênção. Por mais difícil que a vida seja, é um lugar de bênção. Então, essa é a descrição de um cristão. João termina essa sessão com a descrição de um cristão. Cara, você quer viver para sempre? Está aqui o caminho. É com Deus. Se escolher outro sistema, não vai. Essa é a questão. Nisso, então, 1 João 2,3 fala assim, nisto conhecemos que
sabemos que o conhecemos, se conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Se nós vivemos esse caminho. 1 João capítulo 5, 11 a 13, diz assim: esse é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevo para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna, para que vocês tenham convicção. Os verdadeiros cristãos sobreviverão todas essas coisas que nós passamos, pessoal. Amar a Deus é melhor do que amar o mundo. Essa é uma realidade. Vamos orar. Vamos colocar de pé.